Oi, pessoal! Olha, quem convive com criança pequena sabe. Aquele momento em que, do nada, parece que um furacão passa pela sala. A birra é algo que pode deixar qualquer adulto frustrado, sem saber o que fazer. Mas e se a gente olhasse para esses momentos não como uma briga, mas como uma tentativa de comunicação? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como decodificar as birras e, quem sabe, até transformar esses momentos em conexão. E para começar, a chave de tudo talvez esteja nessa pergunta: mudar a nossa própria chavinha interna. Deixar de pensar que a criança está me dando trabalho e começar a entender que ela está tendo um trabalho enorme para lidar com o que sente. Nossa, isso muda o jogo completamente. É a grande diferença entre reagir com irritação e responder com ajuda. E essa mudança de chave fica super clara quando a gente compara as duas visões. Por muito tempo, a gente aprendeu a ver a birra como manipulação, sabe? Um mau comportamento, uma afronta que precisava ser vencida. Só que a visão mais atual que entende o desenvolvimento infantil mostra outra coisa. Ela enxerga a birra como comunicação, um sinal de que o sistema da criança está sobrecarregado, uma necessidade que não foi atendida e, o mais importante, uma emoção que precisa de um guia, não de um oponente. Então, vamos mergulhar um pouco nesse porquê. Birra não é falha de caráter, nem sinal de que a educação está errada. Na verdade, é uma parte esperada, biologicamente normal, do desenvolvimento de um cérebro que ainda está literalmente amadurecendo. Pensa bem, a parte do cérebro que freia os impulsos, que pensa antes de agir, ainda está em obras. As habilidades de se acalmar, de lidar com a frustração, tudo isso está só no comecinho. E, para piorar, a criança ainda não tem palavras para explicar um sentimento que é gigante dentro dela. Agora, junta isso com fome, sono, cansaço, pronto, é a receita perfeita para uma explosão. Para a gente entender isso de vez, sem julgamentos, vale a pena dar uma espiadinha em como o cérebro funciona nesses momentos. E pode relaxar, é bem mais simples do que parece. Isso ajuda a gente a tirar a culpa tanto do adulto quanto da criança. Vamos imaginar o cérebro como se fosse uma casa de 2 andares. Lá no térreo, no cérebro de baixo, mora a nossa amígdala. É a parte emocional, super reativa. É ela que cuida dos instintos de sobrevivência, sabe? Luta, fuga e o detalhe. Essa parte já nasce prontinha, funcionando a todo vapor. É pura emoção. Já no andar de cima, no cérebro de cima, fica o nosso córtex pré-frontal. É a parte racional que planeja, que pondera, que controla os impulsos. É o nosso adulto na sala. Só que, e aqui está o pulo do gato, essa parte do cérebro só termina de se desenvolver lá pelos 25 anos de idade. 25! E qual a consequência disso? É simples e é fundamental. Durante uma birra, é como se o cérebro de baixo, o emocional, tomasse o controle da casa inteira. A escada para o andar de cima, para o cérebro racional, fica interditada. A criança, naquele momento, está fisiologicamente incapaz de ser lógica, de ouvir sermão, de raciocinar. Essa metáfora aqui é simplesmente perfeita. Tentar explicar, dar lição de moral ou negociar no meio de um furacão emocional não adianta. É a mesma coisa que pedir para alguém resolver uma equação de matemática durante um terremoto. O cérebro simplesmente não está disponível para isso. Ok, então já entendemos o porquê. Agora vem a parte prática, né? Como é que a gente traduz esse caos todo? Como a gente transforma o barulho num sinal claro? Vamos ver que existem basicamente 5 tipos de birra, que na verdade são 5 mensagens diferentes. Essa tabela aqui é como se fosse um guia rápido, um tradutor. Primeiro, tem a birra de frustração. A criança tenta fazer algo e não consegue. A mensagem é: me ajude. A resposta: validar o esforço e oferecer uma ajudinha. Depois, a de exaustão. Cansaço, fome, muito estímulo. A mensagem é: não aguento mais. A resposta é simples: atender a necessidade básica. Tem a birra de limite, quando houve um não. Aí o segredo é acolher a frustração, mas manter o limite com firmeza e carinho. A de controle vem da necessidade de se sentir autônomo. A gente pode ajudar oferecendo pequenas escolhas. E por fim, a birra de conexão, que no fundo é um pedido de atenção, de segurança, um olha para mim. Beleza, agora que a gente já consegue decodificar a mensagem, precisamos das ferramentas certas, né? Vamos montar aqui um kit de primeiros socorros emocionais dividido em 3 partes. O que fazer antes, para prevenir, o que fazer durante a crise e o que fazer depois que a poeira baixa. Olha, o melhor jeito de lidar com uma birra é, se possível, evitar que ela aconteça. E algumas coisas simples fazem uma diferença gigante. Avisar antes de mudar de atividade, por exemplo, manter uma rotina previsível, oferecer escolhas pequenas, tipo, quer a camisa vermelha ou a azul? Isso dá uma sensação de controle.
E, principalmente, garantir um tempinho de conexão de verdade todo dia, sem celular, sem distração. Isso enche o tanque emocional da criança. Mas, ok, a tempestade veio. E agora? O primeiro passo, e o mais importante de todos, é o adulto se acalmar primeiro. Respirar fundo. A nossa calma é a âncora para a criança. Depois, se possível, se abaixar, ficar na altura dela. Tentar nomear o que ela sente. Nossa, parece que tem muita raiva aí. Validar o sentimento. É muito chato ter que parar de brincar, né? E aí, manter o limite com calma. E, ainda assim, a TV vai desligar. E por último, só oferecer presença. Dizer, eu tô aqui com você. E aqui, gente, é muito importante esclarecer uma coisa que confunde todo mundo. Validar o sentimento não é concordar com o comportamento. Dizer, eu entendo que você está frustrado, não é o mesmo que dizer, ok, pode jogar o brinquedo no chão. Validar é só um espelho, é dizer, eu vejo o que você está sentindo. Isso não mima, não reforça a birra. Pelo contrário, ajuda a emoção a diminuir de intensidade, porque a criança se sente vista. E na hora de manter o limite, a gente pode usar a regrinha dos 3 Cs. O limite precisa ser claro, para a criança entender o que se espera dela. Precisa ser consistente, ou seja, valer sempre, não só de vez em quando. E principalmente precisa ser comunicado de um jeito calmo. Um limite comunicado com calma e firmeza gera segurança. Um limite comunicado no grito gera medo. Então, chegamos ao ponto crucial. A conversa, a lição, o vamos pensar em como fazer diferente da próxima vez, tudo isso só funciona depois que a tempestade emocional passou. Só quando o cérebro racional, o andar de cima da casa estiver online de novo. Tentar ensinar no meio do furacão é tempo perdido. E agora, para a gente fechar, vamos propor a maior mudança de perspectiva de todas. E se, em vez de ver as birras como um problemão para a gente eliminar, a gente começasse a enxergá-las como uma oportunidade de ensinar algumas das habilidades mais importantes da vida. Pensa só, cada momento difícil desses é uma aula prática. Uma chance de ensinar a criança a se acalmar, de fortalecer a confiança entre vocês, de construir resiliência, de mostrar como lidar com frustração. É uma chance de ser o exemplo de uma comunicação saudável e de praticar como colocar limites de um jeito respeitoso. É, no fundo, uma aula de inteligência emocional. E essa citação, para mim, resume tudo de um jeito lindo. Não é sobre ser perfeito, sobre acertar sempre. É sobre ser um porto seguro. Mesmo quando a gente também está abalado, frustrado, cansado, é sobre conseguir ser aquela presença calma que mostra, pelo exemplo, como encontrar o caminho de volta para a tranquilidade. Então, fica esse convite à reflexão. Em vez de já sentir um calafrio pensando na próxima crise, que tal tentar encarar com uma nova curiosidade?